Olá, graça e paz, você está no canal Facilitando o Entendimento Bíblico. E hoje o tema do nosso vídeo é: Jesus Cristo pregou no inferno? É interessante observar esta afirmação, porque esta afirmação tem sido defendida por muitas pessoas com base em um texto da Bíblia que nós vamos analisar nesse vídeo. O texto é 1 Pedro capítulo 3, versículos de número 18 até o verso de número 20. Vamos ler esse texto. 1 Pedro 3, 18 a 20. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Queridos, é com base neste texto de 1 Pedro 3, de 18 a 20, e mais especificamente o versículo de número 19, que muitos cristãos, evangélicos, até teólogos, pastores, mestres, têm afirmado esta falácia de dizer que Jesus desceu ao inferno e pregou o evangelho às almas que estavam ali presas ou condenadas. Uma coisa que nós precisamos dizer aqui no início desse vídeo é que nós estamos diante de um texto que, sem dúvida, é um dos textos mais difíceis de ser interpretados. E nós devemos tomar cuidado ao interpretarmos esse texto para não afirmarmos coisas que a Bíblia não diz e estabelecermos pensamentos heréticos que nunca foi ensinado pelo Senhor Jesus e nem tampouco pelos seus apóstolos. O que nós precisamos analisar é que esse texto ele é motivo de muitos debates, de muitas brigas teológicas ao longo de toda a história da igreja. Existem pelo menos 5 interpretações desse texto que eu quero trazer para nós aqui ao longo da história da igreja, para que a gente possa observar como esse texto é entendido e também como ele já foi entendido ao longo da história. A primeira interpretação é a interpretação de Clemente de Alexandria, lá no período do 2º século da história da igreja. Clemente de Alexandria é um dos pais da igreja e ele interpretou esse texto de 1 Pedro 3, 18 a 20 da seguinte maneira. Dizia Clemente de Alexandria, abre aspas, sim, esse texto está ensinando que Jesus foi até o inferno, pregou o evangelho de salvação aos espíritos em prisões ali, que eram as pessoas que haviam sido condenadas no período do dilúvio. Então, para Clemente de Alexandria, Jesus foi sim ao inferno, e lá no inferno Jesus pregou o evangelho de salvação e todas aquelas almas dos pecadores perdidos desde o dilúvio foram salvos. Qual é o problema com essa interpretação de Clemente de Alexandria? Muitos, mas o principal problema dessa interpretação de Clemente de Alexandria é que na afirmação dele existe segunda chance depois da morte. O ser humano pode viver uma vida inteira de pecado e quando ele morrer, ele não deve se preocupar, porque ele ainda pode ter uma segunda chance, mesmo que ele esteja no inferno condenado pelos seus pecados. Isso é, irmãos, uma grande heresia. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, a Bíblia nos diz que não existe segunda chance, não existe uma segunda oportunidade depois da morte. O ser humano que morreu em pecados será condenado e não haverá segunda chance para ele. Então essa história de afirmar que Jesus desceu ao inferno, que ele pregou o evangelho da salvação ali no inferno e que aquelas almas foram salvas, como pensava Clemente de Alexandria, isso não tem base bíblica nenhuma. Isso é uma heresia.
E nós temos também ao longo da história uma segunda interpretação desse texto que vai totalmente na contramão daquilo que Clemente pensava. É a interpretação de Agostinho de Hipona, no ano 400 depois de Cristo. Agostinho de Hipona, ele afirmava que aqui Pedro está falando do Cristo pré-existente, que proclamou a salvação por meio de Noé ao povo que viveu antes do dilúvio. Veja que interessante esse pensamento de Agostinho de Hipona. Ele dizia o seguinte: não, quando 1 Pedro 3,19 diz que Jesus foi e pregou os espíritos em prisão, o texto não está ensinando que Jesus foi no inferno pregar lá. O texto está ensinando que Jesus pregou o evangelho da salvação através de Noé no período pré-diluviano. Simples assim, Agostinho pregava esse texto. E eu confesso para você que essa interpretação de Agostinho é a mais lógica, a mais coerente e a que mais se harmoniza com toda a Escritura. Agora, veja uma terceira interpretação. A terceira interpretação desse texto foi defendida, pregada e ensinada pelo cardeal Roberto Bellarmino, no 6º século depois de Cristo. Esse cardeal Roberto Bellarmino, obviamente, ele era um cardeal da Igreja Católica Romana e ele ensinava que depois da morte de Jesus, Cristo foi ao purgatório e libertou as almas que estavam ali no purgatório para serem salvas. Mais uma vez, esse pensamento de Roberto Bellarmino, que muito se assemelha com o pensamento de Clemente de Alexandria, ele não tem base bíblica nenhuma, porque não existe na Bíblia a doutrina do purgatório, nem existe a palavra purgatório na Bíblia. Então Roberto Bellarmino está totalmente equivocado na sua interpretação de 1 Pedro 3, 18 a 20. Agora tem uma quarta interpretação desse texto, que é a interpretação de Friedrich Spita, no século XVIII. Ele ensinava que depois da morte e antes da ressurreição de Cristo, Cristo foi e pregou aos anjos caídos, que também são chamados de filhos de Deus em Gênesis 6. Esta interpretação também se distancia e muito do que a Bíblia ensina, porque os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6 não são em hipótese alguma anjos caídos que se relacionaram com as mulheres. Pelo contrário, os filhos de Deus ali em Gênesis 6 são a descendência de Sete. E a quinta posição é a posição contemporânea, que tem sido defendida hoje, que é a posição de que Cristo proclamou sua vitória aos espíritos em prisão. Para estes que interpretam desta maneira, eles dizem que Cristo, quando morreu, ressuscitou, ele proclamou a sua vitória aos espíritos em prisão. Não é que ele foi lá pregar o evangelho de salvação, dando uma segunda chance para eles, mas sim que Jesus foi lá e declarou a sua vitória através do seu brado está consumado e através da sua ressurreição. Nós temos aqui, queridos, essas 5 interpretações. Nós podemos ficar com pelo menos 2 delas, que é a interpretação da forma que interpretava Agostinho de Hipona, que esse texto está falando que Jesus pregou a esses espíritos em prisão, não no inferno, mas Jesus pregou a essas pessoas no tempo de Noé, através de Noé, como o versículo 20 cita o próprio Noé no texto, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então veja, quando o texto menciona os espíritos em prisão, o texto já explica quem são eles, os quais no outro tempo foram desobedientes, quanto a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Ou seja, Cristo, através de Noé, pregou a essas almas pecadoras
através de Noé, Cristo pregava a mensagem de salvação, enquanto Noé preparava a arca. Então, esta é, sem dúvida, a interpretação mais aceitável no meio cristão, no meio evangélico, e que se harmoniza com o texto das Escrituras Sagradas. Essa é a posição que eu adoto, que Cristo pregou o evangelho a essas almas através de Noé, no período antes do dilúvio, enquanto Noé preparava a arca. E tem essa interpretação moderna também, que diz que quando Cristo morreu e ressuscitou, esta ideia de pregar aos espíritos em prisões significava apenas que Cristo declarou sua vitória a esses espíritos. Eu considero essa última interpretação desse texto um pouco fraca, e confesso que a interpretação de Agostinho de Hipona, no 4º século depois de Cristo, é a que mais se harmoniza com a doutrina bíblica. Mas a resposta final é que não. Esse texto de 1 Pedro 3, 18 a 20, não ensina em hipótese nenhuma que Cristo foi ao inferno pregar o evangelho de salvação àqueles que ali estavam presos, para que eles fossem libertos e recebessem uma segunda chance. Não é isso que o texto está dizendo, porque Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Então a minha posição, a minha interpretação deste texto de 1 Pedro 3, 18 a 20, é que esse texto está ensinando e falando sobre o Cristo pré-existente que pregou o evangelho de salvação àquelas pessoas que viviam no período antes do dilúvio, através do seu servo Noé, enquanto Noé preparava a arca. Então essa é a interpretação que considero mais bíblica, mais teológica e mais coerente com as Escrituras, tá certo? Que Deus abençoe você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você puder, se inscreva no canal, deixe aí o seu like também. Se puder, deixe um comentário, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida.